nesse livro dos Salmos. Nós faremos a leitura do Salmo 137, do versículo 1 até o versículo 3. Quero que você mantenha sua Bíblia aberta, e nós estaremos pensando nessa noite a respeito dos momentos de adversidade que nós passamos. E aqui no caso o povo chorava de saudade da pátria. E aqui o povo chorava por estar no cativeiro. E aqui o povo chorava porque até então eles não viam tanta esperança. Mas depois a gente vai voltar a alguns textos, alguns capítulos, e veremos esse mesmo povo celebrando ao Senhor, porque abriu-se os olhos deles e eles viram o grande livramento de Deus. Diz assim a palavra do Senhor, Salmo 137, do versículo 1 até o versículo 3, diz assim: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que havia, pendurávamos nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores, que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Feche seus olhos mais uma vez, porque tudo que nós fazemos, nós clamamos a ação do Espírito de Deus. Nós clamamos a ação do Senhor. E nós vamos pedir para mais uma vez o Senhor falar conosco através da sua palavra. Ó Deus, mais uma vez, lendo a tua palavra viva, poderosa e eficaz como ela é, nós temos a convicção de que o Senhor fará algo maravilhoso e diferente nessa noite, em nossos corações. Nós estamos aqui diante de um texto em que o povo chorava por causa do cativeiro. Mas alguns aqui, ó Deus, além da situação que nós estamos vivendo como igreja, que choramos, mas algumas pessoas aqui também podem estar passando por outras situações adversas, chorando também. Mas nós cremos no Deus que nos dá uma solução. E clamamos por ela, em nome de Jesus. Amém. Bom, aqui a situação do povo de Deus era uma situação de tristeza, por causa do cativeiro que eles estavam vivendo na Babilônia. E eles ainda passavam por mais uma situação: a traição dos povos vizinhos que cooperavam com a destruição de Jerusalém. Enquanto eles estavam no cativeiro, ainda os povos vizinhos estavam saqueando Jerusalém, estavam acabando com a sua morada. E eles tinham o desejo e a esperança, como nós veremos que depois isso aconteceu, de retornarem às suas casas, de retornarem para o seu lugar. Mas aqui, esta cena era uma cena de tristeza, era uma cena de cativeiro, era uma cena de choro. Tudo aquilo que arrebata o nosso coração e que segura o nosso coração por muito tempo na tristeza, se torna um cativeiro para nós. Tudo aquilo que você vive, toda a situação que você enfrenta, inclusive o luto, se não for tratado, vira um cativeiro. E aqui, o cativeiro era real, o cativeiro era físico, o cativeiro era de opressão, o cativeiro era de prisão. Mas muitos hoje estão cativos, ou no cativeiro da alma, no cativeiro da mente. Pessoas que estão a todo momento enfrentando uma situação diferente, difícil, de forma não só alternada, um dia bom, um dia ruim, mas todos os dias ruins. E às vezes essas pessoas, elas estão como esse povo aqui no cativeiro da Babilônia, às margens dos rios, chorando. Hoje o Senhor tem um convite para mim e para você, que nós não fiquemos nessa margem. Não fiquemos nessa margem chorando, mas que nós possamos tomar uma decisão de mais uma vez nos levantarmos. Apesar da dor, apesar da perda, apesar de situações tão difíceis que nós vivemos, e fomos alertados por Jesus, está na sua palavra, que nós teremos aflições, mas precisamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo.
E Ele também nos faz mais do que vencedores, porque nós confiamos nele, fomos chamados por Ele e vivemos para Ele. Aqui no versículo 2, eles dizem que nos salgueiros que lá havia, eles penduravam as harpas. Esses salgueiros aqui são árvores, daquelas planícies úmidas ali, e em contraste com as montanhas rochosas de Jerusalém, encontrava-se essas planícies. E lá eles penduravam a harpa. Aqui eu vejo, mesmo diante do cativeiro, mesmo debaixo de dor, porque é um texto que fala de dor, fala de choro, fala de tristeza, eles ainda andavam com as suas harpas. E nós também precisamos, da mesma forma, no enfrentamento das situações que nós vivemos neste mundo, nas nossas vidas diárias, nas situações diárias da nossa vida, melhor dizendo, nós precisamos andar com as nossas harpas. Um cântico de louvor, um cântico de adoração na ponta da língua, para exaltar ao Senhor. E eles ainda diziam, que talvez fosse uma das razões que eles andavam com essas harpas e penduravam ali nos salgueiros, eles diziam que os próprios opressores deles, os que os levaram cativos, pediam canções. E diziam a eles ainda: cantem alegremente os hinos que vocês cantavam em Sião. Claro que aqui há um tom de afronta. Um opressor falar: canta, fica feliz, pula agora de alegria, diante da situação que você está vivendo, é uma afronta. Mas eu não combinei nada com a minha esposa, com a pastora Margarete, ela trouxe uma mensagem aqui sobre nós perdemos. Ela não sabia o que eu ia pregar. E é nesse momento, quando às vezes o próprio inimigo me afronta, te afronta e diz assim: canta agora, que você levanta a sua voz em adoração ao Senhor e todas as coisas são mudadas. Irmãos, nós conviveremos com muitas dores neste mundo. O luto é uma delas e a igreja está passando hoje. Mas olha só, eu falei isso hoje para a família, acompanhando-os nos detalhes, né? Preparando documentação, inclusive dando o endereço da igreja, porque o culto vai terminar, vai passar um tempinho e o corpo chegará e nós faremos o funeral aqui. Hoje à noite toda e amanhã de manhã o culto fúnebre. Eu disse para a família ali comigo, os filhos, eu disse assim: não é para isso que a gente se prepara a vida toda? Não é por causa disso que nós cremos no Senhor um dia? E até o fato de nós, entre aspas, porque é uma maravilha estarmos aqui, mas não é para isso que nós nos ocupamos de estarmos na casa de Deus, para estarmos preparados para este dia. Quando eu recebi o irmão Alcides lá na porta do carro, em frente à casa dele, e ele saiu falando: pastor, pastor, eu disse: meu irmão, o que o apóstolo Paulo disse? Se for para viver, é Cristo, mas o morrer para mim é lucro. Diante da situação que passaram para vocês, o que foi melhor? Ele disse: 1000 vezes o Senhor ter levado. Pronto, já entendeu. E aí nós estávamos lá, o Pedro mandou uma mensagem para o pai, está até aqui o irmão Robson, é o filho da irmã Glauceia. Pai, a tristeza é normal, mas o céu ganhou mais uma pessoa. O pastor Anderson iniciou o culto dizendo: houve uma perda para nós, mas houve um ganho também. O céu está sendo povoado. É para isso que nós estamos aqui, igreja. Para povoarmos o céu. Amém? Eu sei que você não quer isso logo. Não é algo que a gente fica toda hora. Mas aqui o texto dessa noite mostra para mim e para você que nós devemos ter saudade da nossa pátria. E eles do cativeiro choravam. Nós aqui no mundo temos que chorar enquanto estamos aqui. Vamos chorar algumas vezes. Mas nós sempre nos lembraremos que temos um endereço certo para nós, que é a glória, que é estarmos com o Senhor. E aí no versículo 4,
eu não li, por isso que eu pedi para você ficar com a Bíblia aberta. Diz assim o texto: como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Então, por causa da afronta e por causa do momento de tristeza, eles fizeram essa pergunta: como nós vamos entoar cânticos aqui? Como nós vamos cantar tristes? E ainda os opressores diziam: cantem alegremente, peguem as harpas de vocês e cantem, toquem e cantem alegremente os cânticos que vocês entoavam em Sião. Aí eles fazem essa pergunta: como? Como isso será possível? Como isso é cabível? Como, por exemplo, amanhã nós estaremos aqui cultuando ao Senhor, agradecendo a Deus pelo tempo que ela esteve conosco e cantando inclusive os cânticos que ela gostava, que diz: te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar. Como? E eles mesmos daqui a pouco começam a responder. Olha o versículo 5. Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Versículo 6. Apegue-se-me a língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Então eles começam a pensar em memória do que Jerusalém é na nossa vida. Nós vamos cantar sim. Nós vamos entoar louvores sim. Em memória daquilo que o Senhor já tem feito e ainda fará nas nossas vidas, nós continuaremos entoando louvores, apesar da dor, apesar da perda, apesar de sofrimentos. E aí, nós voltamos um pouco, vamos comigo lá, por favor, para Salmo 126, e nós vemos o consolo para estes que choravam. Salmo 126, do versículo 1 até o versículo 3. Olha o que nos diz a palavra do Senhor. Salmo 126, versículos 1 a 3. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. É um salmo agora de triunfo pela restauração do povo de Deus depois do cativeiro da Babilônia. O cativeiro que agora há pouco eles choravam às margens do rio. Mas o cativeiro de onde o Senhor os tirou. Quando o Senhor restaurou, a primeira coisa que eu quero dizer aqui com a explanação desse versículo: só Deus pode nos restaurar. Só Deus pode restaurar a minha vida. Só Deus pode restaurar você. Só Deus pode restaurar a nossa igreja. Mesmo que esse povo já conhecesse a história de que um dia eles foram libertos lá do Egito, agora eles contêm a história de que eles foram libertos da Babilônia. E eu e você temos a história de que fomos libertos do pecado, mas constantemente o trabalho de redenção de Jesus continua. Porque para cada situação que eu e você vivermos, Ele nos redimirá. E para cada situação de tristeza e de perda que nós tivermos, Ele nos restaurará. A obra do Senhor continua. A obra do Senhor, ela é viva na minha vida e na sua vida. Às vezes é exatamente por causa de um momento de tristeza e de cativeiro que se torna até necessário para a minha vida e para a sua vida, para que possamos reconhecer o poder
restaurador do nosso Deus. Aí agora, inspirado em Jó 8:21, não precisa abrir, o versículo 2 diz assim: então a nossa boca se encheu de riso. Quando Jó declara isso, ele não estava ainda totalmente restaurado, mas ele sabia e ele contava com a restauração do Senhor. E ele já podia dizer: a minha boca se enche de riso, a minha boca se enche da alegria do Senhor. Nós estamos aqui nessa noite porque nós cremos nas grandes coisas que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E por isso somos alegres. Aqueles estão dizendo: estamos alegres por essa situação que nós estamos vivendo agora de libertação do cativeiro. Mas nós podemos dizer: somos alegres, porque a obra de Jesus não se limita só ao nosso bem-estar físico, material, emocional, mas a restauração de Jesus, ela é ainda maior, porque quando tudo isso passar, nós estaremos com Ele. Quando tudo isso passar, nós viveremos para Ele. E aqui o versículo 4, já partindo para o encerramento dessa meditação, diz assim: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. O Neguebe aqui era uma parte sul de Israel, e chegando ali do deserto do Sinai, a maior alegria de um viajante era encontrar esse lugar, porque ali havia uma torrente de água, e eles podiam beber, e eles podiam se refrescar também do calor escaldante. É assim que o Senhor nos restaura. E Ele restaura quem? Quem passou por uma situação de perda. Ele restaura quem? Quem está passando dor. Ele restaura por quê? Porque nós precisamos, enquanto habitamos nesse corpo limitado, mortal, nós precisamos de restauração. Mas a restauração de Jesus é ainda maior do que nós imaginamos, porque é uma restauração com água viva, que é Ele mesmo. E como esta declaração aqui do salmista restaura a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe, dizendo assim: Senhor, restaura-nos e refresca a nossa alma. Porque nós precisamos continuar o nosso caminho, precisamos continuar em frente, precisamos andar adiante e avançarmos para o prêmio que nos está proposto. A nossa irmã já recebeu esse prêmio. E agora nós vamos continuar aqui, restaurados pelo Senhor, em busca desse prêmio. Amém? Vamos nos colocar em pé.